Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Prazer enorme. Eu, Davison Belém Lopes, junto com Guilherme Casarões, vamos conversar hoje sobre temas internacionais e tentar decifrar o pensamento internacional de um convidado especialíssimo, que é um literato de mão cheia, mas também jornalista, também cronista esportivo e com várias contribuições à cultura e à arte no país. Correntemente até é roteirista de TV, que mostra a versatilidade deste homem, que não por acaso é mineiro de nascimento, homem de Muriaé e de Muriaé para o mundo. Sérgio Rodrigues, muitíssimo grato por aceitar o nosso convite e participar desta charla aqui sobre o mundo. Olá, Davidson, é um prazer. Olá, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite para conversar com vocês. Prazer estar aqui. Sérgio, como eu estava mencionando, você vem de Muriaé, zona da Mata Mineira, que não é exatamente a cidade mais cosmopolita que há na face da Terra. E, de repente, rapaz, você se torna uma referência na literatura nacional e também alcança públicos para além do Brasil, ou seja, vários dos seus livros são vertidos para o francês, para o italiano, para o espanhol, para o dinamarquês. Me conta como é que foi esse processo, primeiro lá em Muriaé, de você descobrir que existia vida para além da cidade interiorana. Quando é que você descobre, digamos, o seu lugar no mundo? Olha, o meu lugar no mundo acho que eu estou tentando descobrir até hoje, Davidson, mas a, a história de sair de Muriaé, na verdade, foi um pouco gradual. Assim, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil e a gente morou em alguns lugares. Assim, eu saí de Muriaé com 12 anos, e moramos em outras cidades do interior, na verdade. Nunca numa grande cidade, numa metrópole, né? E eu só vim para o Rio aos 17, já sozinho, para fazer a faculdade de comunicação e tal, porque eu queria ser jornalista. Na verdade, eu não queria ser jornalista, eu queria ser escritor. Isso foi um plano que eu não sei bem por que apareceu na minha cabeça, mas apareceu muito cedo. Com 13 anos de idade, eu já escrevia, me trancava no quarto, ficava escrevendo umas coisas e tal, e já com a ideia de virar escritor. E, embora eu não soubesse muita coisa nessa época, eu sabia o suficiente para saber que eu não, como escritor, eu precisaria ter uma profissão, né? Quer dizer, o escritor não é uma profissão propriamente dita, é um ofício, mas você não vai ter a sua carteira assinada como escritor em lugar nenhum, né? E o jornalismo apareceu aí como uma alternativa profissional, uma forma de escrever. Era o que eu queria fazer da vida, é a única coisa que eu aprendi a fazer na vida, na verdade, é escrever. E eu queria um lugar em que isso pudesse ser usado como moeda de troca, como ganha-pão, né? E o jornalismo é isso. E eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha. Uma outra possibilidade seria ter ido para a área de estudos literários, letras e tal. Eu acho que eu fiz muito bem em escolher o jornalismo, porque se o plano era virar escritor, e acabou dando certo, o jornalismo foi uma forma, eu acho, de me desprovincianizar muito rápido, né? É uma profissão que te bota em contato assim, com muitos lados da realidade social, como nenhuma outra, talvez, né? Eu me lembro de haver dias, como repórter, jovem, foca, no Rio de Janeiro, no Globo, no JB, dias em que, numa mesma jornada de trabalho, você podia estar no morro cobrindo um crime e no palácio de governo à noite para uma recepção de gala. Então, esse tipo de acesso, né, a diferentes realidades diferentes da minha, e diferentes entre si, eu acho que é um bem precioso assim, que o jornalismo te dá. Sabe? O jornalismo, que hoje é uma profissão tão
tão mal falada, né? Tá tão na moda falar mal de jornalista, até, enfim, por interesses políticos muito claros. A gente pode falar mais disso se vocês quiserem, mas eu acho que é uma profissão muito bonita. Assim, até hoje eu agradeço aquele jovem lá, aquele jovem garoto provinciano que teve o discernimento de saber que era esse um caminho. Assim. E, com certeza, o meu trabalho como escritor se beneficiou disso inteiramente. Assim. Eu acho que eu teria uma visão muito mais limitada das coisas, do mundo, da vida, enfim, se não fosse esse caminho aí como jornalista, que deu muito certo muito rápido, assim, para mim. Eu acho que um pouco de acaso, acho que a sorte sempre entra nessa hora, né? Acho que você tem que estar à altura da sorte, mas você depende muito das ondas passarem para você pegar. Se não passar nenhuma onda, você não pega, né? E eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo foi no velho Jornal do Brasil, que não existe mais, mas que na época era provavelmente o principal jornal brasileiro em termos de repercussão, né? Era o meu sonho ir trabalhar lá. E eu entrei na reportagem esportiva do, do JB. Comecei a cobrir automobilismo numa época em que o automobilismo era muito desvalorizado, porque você cobria kart, enfim, coisas muito pequenas. E veio um sujeito chamado Ayrton Senna, né? Aí que eu falo da onda, que você precisa ter sorte também. O Ayrton Senna é um cara da minha geração, e quando ele aparece e transforma a cobertura de Fórmula 1 numa febre nacional, e os patrocinadores começam a despejar dinheiro nos jornais, e de modo que a Fórmula 1 passa a ser quase que uma chamada de primeira página obrigatória todo dia, eu estava lá, era eu o cara que estava fazendo aquilo. E isso me levou para a Europa, me levou para Londres, para a cobertura internacional da Fórmula 1, e estava muito novo. Com 25 anos eu era correspondente do Jornal do Brasil em Londres. E aí, enfim, é mais ou menos essa passagem aí de Muriaé para o mundo. O ela resto é se, história. ela se dá assim, quer dizer, um pouco de, quer dizer, acho que bastante sorte, e talvez um pouco de competência para aproveitar essa sorte também, né? Um pouco de virtude e um pouco de fortuna, como já diria Maquiavel, né, Sérgio? Mas a gente vai querer ouvir mais sobre o seu trabalho jornalístico em si, como é que foi essa ida para Londres, inclusive, mas eu queria só pegar um gancho anterior. Você fala de se desprovincianizar, né? Você sair da província e ir para a metrópole. Por que o Rio? Davidson e eu somos de Belo Horizonte. E para muitos mineiros, quer dizer, existem muitos lugares de Minas em que o centro de gravidade natural é Belo Horizonte, mas são poucos, na realidade, né? Existe um pedaço muito grande de Minas Gerais, sobretudo o sul de Minas e Zona da Mata, que vão atrair pessoas para São Paulo e para o Rio. Das escolhas que você tinha à mão, o Rio de Janeiro te cativou por que razão em particular? Olha, Guilherme, não chegou nem a ser uma escolha, rapaz, era simplesmente o caminho natural. Assim, em parte, eu acho, por ser da Zona da Mata, que de fato é muito influenciada pelo Rio. Eu torço para o Flamengo desde pequeno, né? Eu e todos os meus primos, e, enfim, a gente torcia para times do Rio de Janeiro. De lá para cá, eu acho que mudou um pouco, né? Mas quando a gente ligava a televisão lá em Muriaé, o canal que nós pegávamos era do Rio, a transmissão era do Rio, os anúncios eram do Rio. Então a influência de Belo Horizonte ficava muito prejudicada por isso, né? Era mais fácil sintonizar a Rádio Globo lá do que uma rádio de Belo Horizonte, quer dizer. Então, e além disso, quando nós começamos aquele périplo lá por várias cidades e tal, que eu mencionei mais cedo, as transferências do meu pai, a gente se mudou primeiro para Resende, no sul do estado do Rio, né? Depois para Macaé, ainda no estado do Rio. Quer dizer, então eu fui circundando o Rio de Janeiro.
Os jornais que nós assinávamos, que meu pai assinava, eram do Rio de Janeiro. Então, assim, a cultura carioca era a minha cultura. É curioso isso, né? Eu acho que tem tem muito, assim, isso eu nunca vi isso como algo que me afastasse de Minas Gerais, curiosamente. É como se o Rio fosse uma extensão de Minas, né? Tinha tanto mineiro aqui, tinha uma história de mineiros virem para cá, né? Desde sempre, pelo menos desde Drummond e depois os quatro cavaleiros do Apocalipse e tal. O Rio de Janeiro era simplesmente o caminho, me parecia. Depois, quando eu cheguei e fiquei um pouco mais esperto aqui, eu comecei a perceber que, na verdade, quando eu vim para cá, que foi em 1979, 80, o eixo de força já tinha começado a se deslocar para São Paulo. Já tinha muita gente indo de Minas direto para São Paulo, muita gente vindo de Porto Alegre para São Paulo, enfim. São Paulo já tinha começado a fazer essa virada econômica e cultural que depois virou uma coisa avassaladora, né? Mas eu não sabia disso. Quando eu vim, para mim, o Rio era ainda o Rio. Era o lugar. E eu fiz a minha vida toda aqui, né? Só saí do Rio, na verdade, para Londres. Quando eu volto de Londres, eu volto para o Rio e ficou sendo a minha cidade. E a saída para Londres, Sérgio, como é que ela se abriu como oportunidade para você? Teve a ver com o automobilismo, mas Teve. era só essa escolha? Você tinha um leque de cidades para onde você poderia ter ido e foi para Londres? Como é que foi isso? O jornal me ofereceu algumas opções, porque na verdade, assim, isso era o Jornal do Brasil tinha correspondentes em Paris, em Roma, não tinha ninguém em Londres nessa época, não tinha ninguém em Madrid, não tinha ninguém em Lisboa. E era uma época em que correspondente era correspondente mesmo, era um funcionário, em geral bem pago, porque, enfim, recebia em moeda estrangeira. Era um posto muito cobiçado, né? Já meio assim, do meio para o fim da carreira. Um correspondente de 25 anos é um troço muito raro. Começou a ser menos raro quando a Folha entrou com uma postura mais, digamos, disruptiva no mercado, né? E promovendo jovens com muita rapidez e tal, encheu a redação de garotada, mas isso não era assim até então, né? O correspondente era um cargo que o cara tinha que conquistar, assim, era um oficial de patente média para alta. E apareceu isso como uma oportunidade, uma coisa fora do normal, que era a Fórmula 1, né? Como eu falei, precisava ter uma cobertura diária, porque tinha patrocinadores muito interessados em pagar por isso. E eu me lembro de ter havido ali uma certa... algo como, olha, você pode escolher entre ir para Madrid e para Londres. Eu não tive nenhuma dúvida que era Londres. Eu já era um cara muito ligado na cultura de língua inglesa, muito mais do que qualquer outra. E foi, enfim, foi uma oportunidade realmente mágica, porque de lá eu comecei a escrever para o jornal inteiro, né? Eu fui para lá pelas mãos do esporte, pela Fórmula 1, mas eu sabia que era uma oportunidade boa demais de mostrar que eu sabia fazer mais do que jornalismo esportivo. Existe ainda, ou pelo menos existia muito, um preconceito contra o jornalismo esportivo, o jornalista esportivo, como se ele só soubesse fazer aquilo, como se fosse algo menor, assim como o jornalismo de polícia também sofre, né, um pouco. A elite da redação seria o pessoal de política, economia e tal. Depois vem o pessoal de cultura e o esporte e a cobertura policial estariam no piso, né, dessa hierarquia.
que é uma hierarquia, eu acho, tola, não corresponde à qualidade dos profissionais que fazem, com certeza. Mas eu vi que era ali uma oportunidade de começar a mostrar que eu sabia fazer outras coisas. Eu comecei a mandar matéria para política, para economia, para o caderno B, né, que é o caderno de cultura. E quando eu voltei, eu já era visto como um jornalista, digamos, completo, né, por causa desse Sérgio, período lá. e me chama a atenção, porque, se eu não estiver equivocado, foi no fim dos anos 80, tacherismo. 87, 88. Você viu aquela experiência do tacherismo, você viu o mundo mudar, né? Essa Sim. onda liberal varrer primeiro a ilha, depois chegar aos Estados Unidos. Você tinha a sensação de que ali tinha uma disrupção, né? As placas estavam se movendo? Era bem claro, né? Eu acho que era bem claro. Eu lembro de fazer de cobrir a eleição, da reeleição da Thatcher, e eu lembro que a minha cobertura era bastante tendenciosa, eu ficava puxando a brasa para os trabalhistas, mas não tinha jeito. Você não conseguiu influenciar o jogo, Não não. conseguia influenciar os eleitores britânicos. E eu estava pensando aqui também nessa coisa do correspondente, não é? Porque talvez você tenha pertencido à última grande geração de correspondentes internacionais do Brasil. Nos anos 90, isso entra em um certo declínio, menos Sim, grana nas redações e menos sim, gente importante, uma cultura do freela, então sim. cada um faz a sua cobertura e manda. Mudou muito. Eu tenho essa impressão. E mudou o jornalismo com isso, não? Porque você estava dizendo isso agora, se eu entendo bem, que o papel era de intérprete de culturas, não é? Você era um Sim, filtro importante ali. sim. Principalmente, eu acho que a questão da profissionalização, né? Quer dizer, e da constância. Se você como eram os correspondentes, né, antigamente, quando o jornalismo tinha dinheiro para bancar esse tipo de coisa, você criava você criava um canal de interpretação, né, daquele mundo, daquela cultura, daquele lugar para o leitor. E você ia aprendendo, você evoluía com o tempo, né? Você chegava, em geral, meio deslumbrado, embarcava umas canoas furadas, depois você ia aprendendo a evitar isso, aprendendo a fazer uma cobertura mais sólida e tal. Coisa que o esquema do freelancer que veio depois não permitia, porque era inseguro demais. Você tinha que ficar se virando em mil coisas para conseguir se sustentar, né? Não era muito bem pago. E, enfim, depois isso aí, eu acho que teve uma fase intermediária muito baseada em freelas, e depois mudou mais ainda com a, com a internet, né, com a avalanche digital, porque o próprio fato de ter alguém lá deixa de ser tão relevante, né? Quer dizer, é outro mundo realmente. Agora, o fato também é o seguinte, assim, falando de um certo determinismo econômico, o fato é que nenhuma empresa jornalística hoje teria fôlego para aquilo, né? Para bancar aquele tipo de profissional. Então, assim, eu acho que nem cabe muito um saudosismo, porque é simplesmente inviável. Hoje, o próprio modelo de negócio das empresas jornalísticas é outro, completamente diferente, né? Eu acho que, inclusive, se houvesse algum tipo de fôlego financeiro maior, haveria outras áreas, eu acredito, para investir, antes de investir em cobertura internacional, em grandes reportagens, por exemplo, que é uma coisa que custa caro e que está se fazendo muito pouco na imprensa, né? Pelo menos na imprensa tradicional, né? As grandes reportagens estão migrando para outros suportes, outros veículos.
e muita agência internacional de notícia também, né? Então a coisa vem meio pronta, né? Vem meio pré-fabricada ali para os jornais brasileiros, né? As agências, mas isso já tinha, né, Uhum, Guilherme? Isso no meu tempo tinha já de maneira muito forte, muito profissional. Só que o correspondente ele dava uma visão diferenciada. uhum. A agência era o que todo mundo ia ter, né? Assinar uma agência, até um jornal do interior consegue assinar, né? E o correspondente não. Tal. Mas, mas, de qualquer modo, assim, eu não acho que, enfim, como eu falei, não, isso nunca vai voltar. Foi realmente um período de ouro. Eu peguei o finalzinho, por sorte, porque não era nem para a minha geração ter pegado mais isso, né? A minha geração já era a geração de uma outra época, essa que o Davidson citou, dos anos 90, quando as coisas começam a ficar mais, as relações trabalhistas mais soltas, né? O freelancer, o cara que está ali passando, o cara vai fazer um intercâmbio e aproveita para mandar umas matérias, ou está fazendo, né, uma bolsa sanduíche e aí, enfim, escreve para o jornal, o que é muito legal, mas não é o profissional do correspondente estrangeiro profissional, né? Esse eu acho que virou um item mesmo de museu, que nem o Telex, que a gente escrevia por Telex, né? Eu mandava matérias por Telex, né? Isso foi antes do computador. É, era, era, era uma aventura. Ô, Sérgio, uma coisa fascinante do correspondente, e principalmente do papel que você desempenhou lá em Londres, é que não só você era intérprete da cultura britânica, da política britânica para o brasileiro, como eu imagino que você também, de certa forma, fosse um intérprete da cultura brasileira para os seus convivas britânicos, né? E uma coisa que você falou de automobilismo me ocorreu, o inglês gosta muito dos corredores, dos pilotos brasileiros, né? É conhecida a paixão do George Harrison, né, o grande músico dos Beatles, pelo Emerson Fittipaldi, até escreveu uma música em homenagem ao Fittipaldi lá nos anos 70. Como é que você sentia isso lá? Assim, como é que é o esportista brasileiro fazendo sucesso lá fora? Como é que isso repercute até para a imagem do Brasil lá fora? Você sentia isso na sua cobertura esportiva? Olha, o meu tempo, eu estava falando de sorte, né? O meu tempo na Fórmula 1 é provavelmente o ponto mais alto que o Brasil já atingiu nesse esporte, ou jamais vai atingir, né? Em 87, o Piquet foi tricampeão, eu estava lá. Em 88, o Senna foi campeão pela primeira vez e eu estava lá. Então, assim, não, é, é até difícil avaliar o impacto que isso teve na visão dos estrangeiros, dos europeus, sobre os pilotos brasileiros, porque eles eram simplesmente, assim, a elite. Eu não sei como era antes disso, entendeu? Eu não vi o antes e não vi agora também o depois, né? O Brasil hoje é um grande deserto de pilotos na Fórmula 1, né? Já há Pois é, algum tempo. Sérgio. Esse é um tópico, o Guilherme levantou essa bola, né? O Brasil costumava gerar uma predisposição positiva. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso, né? Quando eu botava o meu agasalho amarelinho, amarelo, né, gema de ovo, eu costumava atrair reações boas. Mas tem um tempo que isso está mudando. E eu me deparei outro dia com um tweet teu muito provocativo nesse sentido. Você disse que pela primeira vez na vida você não viu um jogo da seleção brasileira de futebol. O que mudou nesse meio do caminho aí, Sérgio? Fala para a gente. Acho que mudou muita coisa, né, Davidson? Eu acho que mudou do ponto de vista futebolístico. Eu acho que o Brasil perdeu potência, sem dúvida nenhuma. Não é que o Brasil não vai mais disputar títulos internacionais. Claro que vai, claro que vai. Mas o futebol brasileiro não é ele, de alguma forma, ele parece ter traído a sua escola, né? É um futebol chato, é um futebol meio burocrático, com um ou outro lampejo. Tem escolas hoje muito mais interessantes acontecendo no mundo. Eu prefiro hoje ver um jogo do,
seleções europeias, com certeza. Prefiro, inclusive, a Brasil e a Argentina, que deveria ser um clássico de altíssimo nível, e não é. Né? Não é. Agora, isso é uma coisa, isso talvez até tivesse um remédio mais fácil, eu acho que pode ter um remédio mais fácil. É a questão de trabalhar, de arejar um pouco as ideias, né? Porque a gente tem bons jogadores, a gente tem material humano para ter uma seleção de ponta e uma seleção de ponta que jogue com autoridade, que jogue com uma certa personalidade própria. Agora, tem a questão do sequestro da camisa amarela pela extrema-direita, ou pela direita em geral e pela extrema-direita em particular. Esse eu acho mais complicado, porque é algo que está se tornando tão arraigado que eu não consigo ver. Outro dia até propus que se aposentasse a camisa amarela e que o Brasil passasse a jogar com azul, né? Com a camisa que hoje é a reserva. E a reserva podia ser a branca, que era a nossa camisa até 1950. Né? E coitada, ela levou a culpa pela derrota de 50, e a camisa, com certeza, era que menos tinha culpa Aquela coluna é linda, por sinal, né? Aquela coluna é belíssima, assim. Pois é, é uma provocação, né? Agora, é uma coluna triste também, porque eu acho uma tristeza enorme. Eu cresci com essa camisa sendo muito importante. Eu tinha 8 anos quando o Brasil foi tricampeão no México. Né? E eu me lembro muito bem. São as minhas memórias mais felizes da infância. São as memórias dessa campanha. Como a gente, depois de cada jogo, a molecada ia toda para a rua, de cada um com sua camisa amarela. Algumas camisas amarelas super oficiais e bonitas, outras camisas amarelas esmulambadas, mas todo mundo de amarelo. E o cara, eu sou o Tostão, eu sou o Rivelino, eu sou o Pelé. Foi um momento realmente mágico, e a gente era também muito pequeno demais para saber que tinha uma ditadura que estava matando gente e tal. Quer dizer, a alegria era meio pura no nosso caso, né? E ver isso se perder, é claro que isso vai se esgarçando com o tempo, você vai crescendo e vai. Mas eu acho que sem aquelas memórias e aquela relação muito passional com a seleção e com a camisa amarela, eu não teria escrito um livro como o Drible, sabe? Ali é a fonte mesmo da coisa, que é uma fonte de uma relação amorosa com o futebol. E com a seleção, em particular, mais do que com o clube. Eu sou Flamengo, mas o que a seleção representou para mim na infância e crescendo e tal, era mais do que o Flamengo representava. E hoje em dia eu sei que já não é assim há algum tempo. Quer dizer, os clubes passaram a ter uma predominância, né, na paixão da garotada, e a seleção hoje é uma coisa que você torce ali nas horas vagas e olhe lá, e muita gente gosta de torcer contra e tal. Eu era fiel, eu vinha sendo fiel àquela paixão infantil até muito recentemente. É claro que o 7-1 é um golpe muito duro, né? Muito duro. Eu acho que a gente ainda não avaliou, a gente não conseguiu aquilatar o peso daquele troço ali para a cultura brasileira, não só a cultura do futebol, para a autoestima brasileira em geral, porque assim é um golpe violentíssimo, né? Humilhante mesmo, humilhante, num pilar da nossa autoestima. A gente construiu uma identidade nacional em cima do futebol, né? Pelo menos desde 58. Né? E não é como se o Brasil tivesse vários motivos de orgulho, né, no concerto das nações. Né? Não são tantos assim. Temos a música, enfim, algumas outras coisas. Tínhamos
coisas que nós estamos agora jogando fora, uma atrás da outra, nos últimos 2 anos, e tinha o futebol, e o futebol foi muito avacalhado ali. Foi uma esculhambação assim, que ninguém podia imaginar como uma coisa possível, né, até então. Então, acho que a reação nossa foi meio que varrer para debaixo do tapete. Não, 7-1 foi uma besteira, esquece. Mas não foi, não foi. Eu acho que a gente ainda vai ter que voltar para encarar esse trauma antes de conseguir superar. Mas eu vinha resistindo ali, vendo jogos da seleção, mesmo que fosse um futebol medíocre e tal, eu vinha me mantendo como torcedor até agora. Agora na Copa América, com esse golpe de mão do Bolsonaro de trazer a Copa para cá na última hora, enfim, aquele papel dos jogadores que ameaçaram se rebelar e mostrar algum tipo de espinha dorsal e depois voltaram atrás. Eu não tive mais vontade de ver esse jogo de estreia contra a Venezuela. Foi realmente a primeira vez que um jogo oficial da seleção acontece e eu não tomei conhecimento. Nem os gols eu vi. Sérgio, até porque o 7-1 ele se confunde com o início da queda livre brasileira, né? O abismo ele está ali, 2013, 2014, a gente vai caindo, e aí o futebol ele passa até perder o sentido para a gente, né? A gente começa a se absorver tanto pela política que o papo futebolístico ele aparece até meio fora da realidade, né? Meio fora dos problemas imediatos. Mas eu queria, antes da gente passar adiante nesse papo que está incrível, aliás, eu queria ativar 2 pontos da sua memória mais antiga, né? Você falou que você tinha 8 anos quando o Brasil ganhou a Copa de 70. Naquele momento havia ditadura, o Médici, no período mais brutal da ditadura, tentou capitalizar em cima da vitória de 70, mas a impressão que eu tenho é que ainda assim o futebol resistia, ainda assim o futebol não se deixava misturar com a política da forma como hoje ele foi capturado. Inclusive o futebol ele acabou virando até uma atividade meio partidarizada, né? A simbologia do futebol e a maneira como certos jogadores têm colocado isso. E nessa ida para Londres, logo depois, eu queria juntar essas duas coisas, você pega ali em 87, 88, o primeiro momento da europeização do futebol sul-americano, né? Os primeiros grandes jogadores, o próprio Maradona vai para a Europa, é o momento das primeiras perdas de jogadores de clube sul-americanos para a Europa, numa tendência irreversível, né? Então eu queria ouvir de você, você não acha que também tem esse lado, quer dizer, fora a politização do futebol, que é deletéria, obviamente, a gente já falou disso, mas você não acha que também tem o fato de que o próprio jogador da seleção brasileira, ele se desenraizou? Aquela seleção de 2014, ela era praticamente toda europeia, ela não tinha nenhum vínculo com o clube no Brasil, não tinha vínculo afetivo com o Brasil em grande medida. Você não acha que isso pode ter tido um efeito Sim, sobre a nossa acho que relação com o sim. futebol? Sem dúvida, não, sem dúvida.